Nega safada. Não serve pra nada, só tô aqui só pra me servir. Nega bonita essa, né? Os traços finos. Gente de sua cor, não vai pra lugar nenhum, rapaz. Racismo fere, racismo mata, racismo é crime. Denuncie. Todas as vozes contra o racismo, todas as leis contra os racistas. Olá, seguidores, olá, telespectadores do BNews. Estamos com mais um Pauta Livre para vocês. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, saúde, é sempre interessante. E hoje a gente trouxe o Dr. Alexandre Andrade, ele é cirurgião de coluna, e ele vai tirar as dúvidas para a gente sobre tudo de coluna, tudo que vai impedir de você sentir aquela dorzinha, as novidades do mercado e tudo mais. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu agradeço muito estar aqui com vocês e poder esclarecer as dúvidas que vocês têm. Pronto, estamos em dezembro, alta estação, verão, né? A galera sai louca pela rua querendo correr, querendo fazer academia. Eu mesmo queria muito tentar um milagre ainda para o verão, mas não sei se vou conseguir. Mas não posso fazer isso de qualquer forma, tem que ter uma orientação do médico. Às vezes a gente tem algum problema de saúde, ou problema de coluna, e a gente só vai saber quando começa a fazer as atividades físicas. E eu queria que você desse essa orientação para as pessoas, antes de começar a praticar, por exemplo, esportes de rua, né, que não vai ter alguém da academia orientando, quais os cuidados que devem ter? Assim, claro que quando você se dispõe a fazer qualquer tipo de atividade física, seja com personal ou sem personal, você tem que ter na mente o seu limite, entendeu? Então, as pessoas têm que colocar que esse esporte vai ser um esporte amador, não é um esporte profissional. Então você tem que ir primeiro progressivamente, sem pressa, sem querer resultados imediatos, entendeu? E identificar o limite de cada um, o limite da articulação, o limite do peso, que é muito importante. A pessoa não pode estar fazendo certas atividades acima do peso, então talvez seja necessário primeiro diminuir o peso para depois fazer atividade. Claro que não é proibir de fazer as atividades, mas é tentar descobrir o limite da pessoa, o limite do corpo da pessoa e adequar isso ao peso e à atividade que se quer fazer. Então, a avaliação do médico, seja ortopedista, seja fisiatra, seja reumatologista, ele vem para identificar quais são os problemas que a pessoa tem osteoarticulares e identificar qual o limite que essa pessoa pode impor em tal atividade. É muito importante, sim. Você falou dessa questão do peso, né, e saber o seu limite. Tem gente que não tem a menor ideia e sai realmente fazendo tudo que vê pela frente justamente para conseguir aquele corpinho do verão e outras coisas. Mas quais as lesões principais assim que ocorrem quando você não tem esse cuidado, né, de olhar para o próprio corpo antes de fazer essas atividades? Então, a lesão principal do atleta de final de semana, que a gente chama assim, geralmente é o tornozelo e o joelho. São as articulações que têm carga, entendeu? E que vão realmente sobrecarregar. A coluna vem num terceiro lugar, vamos dizer assim, por conta do excesso de peso. E aí a gente sempre lembra dos crossfits, que está em evidência hoje em dia. Todo mundo quer fazer crossfit, quer fazer isso. Se não tiver o acompanhamento de um educador físico, de um personal, vai ter lesão, porque o crossfit, existe uma competição no crossfit. Então lá dentro a pessoa fala, eu consigo fazer isso. E aí o seu corpo não está preparado para ir, mas você tem que provar que consegue também. Então, às vezes, o crossfit, ele não é que ele causa lesão, mas a competição que existe dentro do crossfit pode levar a lesão. Mas as principais articulações acometidas numa atividade física não acompanhada e excessiva é tornozelo, joelho e depois a coluna. Até porque o crossfit tem um carregamento de peso excessivo. Excessivo, acima do normal. Para academia, isso também vale? Esse ranking assim, joelho... depois coluna? Na academia já é um pouco diferente, porque na academia não tem impacto. Então, na academia, geralmente você está num lugar fechado, né? E você está fazendo. Aí a coluna tem uma sobrecarga maior, sim. Os esportes de rua, corrida, bicicleta, futebol na areia, é que o joelho e o tornozelo são primeiro. Mas na academia, onde você não tem movimento, aí a coluna realmente é que sofre mais. Tá vendo aí? Então evitem a academia. Mentira, vão atrás da saúde de vocês. É importante se manter fazendo exercício a vida inteira. É bom para a parte articular, é bom para perda de peso, é bom para a circulação, é bom para o coração, é bom para a mente. Entendeu? Assim, então, esporte
tem que fazer parte da vida das pessoas. Claro que controlado, entendeu? Dentro de um limite, entendeu? Dentro de um parâmetro, mas acho que todo mundo se manter em atividade esportiva é o ideal. É que nem acompanhamento médico, a gente tem que ter uma constância. Não dá para ser só sazonal, né? Ai, quero ir para o médico agora, resolver tudo que eu não resolvi o ano inteiro. Não dá para ser assim. Mas eu tô uma vez o joelho lesionado, a coluna lesionada. Hoje o mercado, o que é que oferece de inovador para tratar essa lesão, né? Já foi, aconteceu, e aí, o que é que vamos fazer? Existem alguns mitos em cirurgia ortopédica, seja de joelho, de coluna, de ombro, assim por diante. Como também existiu mitos em outras especialidades. Hoje em dia, tudo é feito minimamente invasivo. Então, essa é a palavra usada. Então, antigamente, para tirar a vesícula, você fazia uma incisão de 10 centímetros, entendeu? E tirava a vesícula. Hoje em dia, você faz via videolaparoscopia. Então, você faz um furinho no umbigo, um furinho lateral, e você consegue tirar a vesícula, tirar um apêndice através de uma apendicite por via vídeo. E isso foi evoluindo e chegou também na parte da ortopedia. Então, antigamente fazia-se menissectomia para joelho, para tirar o menisco, fazia uma incisão de 8, 10 centímetros. Hoje você faz um furinho de um lado, um furinho do outro. E o mais recente agora, inovador, é na cirurgia de coluna, onde você pode fazer a cirurgia de coluna por via endoscópica. Então, você faz uma incisão de 1 centímetro apenas e você consegue tratar hérnia de disco, estenose de canal, discite, uma série de patologias que antigamente eram incisões grandes, onde você colocava parafuso, próteses, fixava essa coluna. Era sempre um pesadelo. Era sempre um pesadelo, medo de ficar paralítico, medo de ficar... Então, assim, a inovação veio, entendeu, para a cirurgia de coluna, para você fazer via endoscópica e a pessoa poder sair de alta no mesmo dia, sem usar nenhum tipo de gesso, de colete, de muleta, retornar às atividades trabalhistas com 15 dias, as atividades esportistas sem limitação. Isso já é possível hoje através da cirurgia endoscópica de coluna. E essa cirurgia que você sai no mesmo dia, como Como é feita essa cirurgia, né? Como é o preparo? Depois a pessoa fica um tempo na clínica descansando, vai para casa? Como é? Funciona em day hospital, né? Funciona em day hospital. Quando o paciente entra de manhã cedo, interna, vai para o centro cirúrgico, você faz uma anestesia, sedação, entendeu? Pode ser feita anestesia geral, mas geralmente você faz sedação. E aí você, através de um orifício de 1 centímetro, introduz uma cânula e pela televisão, você vai acompanhando o que você está vendo, associado a uma imagem de arco cirúrgico, que é um aparelho que você vê a parte óssea. Então você tem, na verdade, eu costumo dizer, você tem 3 olhos, vamos dizer assim, né? O olho da televisão, o olho seu pessoalmente e o olho do aparelho de arco cirúrgico. E você vai até o local, tira a hérnia que está comprimindo o nervo, tira a estenose, descomprime o nervo que está apertado, não só pela hérnia como a estenose, retira aquele fragmento e aí você tira aquela cânula que você introduziu e a pessoa já acorda depois da sedação, fica no CRPA mais 4, 5 horas e vai para casa andando, sem cadeira de rodas, sem nada, andando. Com um band-aid, um curativo de 2 centímetros. Ninguém disse que fez uma cirurgia. Ninguém disse que fez uma cirurgia. Bacana. Inclusive, eu tenho alguns casos, eu fiz 130 casos já de cirurgia endoscópica, e teve 3 ou 4 pacientes que trabalhavam com carteira assinada, CLT e tal, e tem aquele período ali de convalescência, e já tinha um tempo de atestado pela dor, então já tinha mais de 15 dias afastado, sem conseguir chegar até a gente para fazer a cirurgia, e aí quando chegou, teve que fazer a cirurgia, e tem um período de 15 dias que tem que ficar mais de repouso em casa, não pegar peso e tal, então isso ultrapassou os 15 dias, teve que ir para o INSS, e o médico do INSS não acreditou que ele tinha feito uma cirurgia de coluna. Mentira. Entendeu? Então, assim... Não, mas realmente é inacreditável. Ele teve que levar toda a documentação, levar a biópsia, que a gente manda a hérnia de disco fazer biópsia, para comprovar, para ele ter só esses 15 dias que ele precisava. Na verdade, ele não queria se afastar muito tempo, não. Mas como ele tinha ficado um tempo afastado, ele precisava de um tempinho a mais para se recuperar, entendeu? Então, realmente, as pessoas acabam não acreditando, mas a pessoa que está com a dor, que está com déficit neurológico, que está com o nervo apertado, quando você desaperta o nervo, a pessoa tem uma sensação de liberdade, de satisfação muito grande. Desses 140 casos que você disse que já realizou com essa cirurgia, quais as principais queixas, quais os principais quadros de lesões que chegaram? Então, o paciente, a maioria desses pacientes, eles chegam no hospital
depois de passar por algumas emergências, onde o sentimento dele básico é o seguinte: doutor, eu estou com a dor na coluna, que desce para a perna, com dormência e falta de firmeza. Esse é a queixa principal. Ele não tem firmeza para andar, porque a perna realmente fica sem força, dor, e a dor, ela é lancinante, ela não passa com nenhuma medicação e é contínua, porque o nervo está apertado. Uma coisa é você ter uma dor inflamatória, quando você toma uma medicação anti-inflamatória, desinflama e a dor passa. Uma coisa é uma dor que está apertando. Mesmo que você tome medicação, ele continua apertado pela hérnia, ele não desapertou com a medicação. Então a dor não cede, ele minimiza a dor, porque a droga, ela faz um bloqueio do canal de dor, ela minimiza, mas logo que o efeito da medicação passa, melhora. Então o paciente chega às vezes com 8, 10, 15 dias de dor, realmente acamado, sem conseguir andar, porque não tem firmeza, e já tendo tomado todos os tipos de medicação sem melhorar. Então é um quadro agudo realmente, entendeu? Essa é a queixa principal da maioria desses pacientes. Algum desses pacientes demora um pouco mais para chegar, acaba desinflamando um pouco mais e ele meio que se acostuma com aquela falta de firmeza, se acostuma um pouco com aquela coisa e chega em crise, mas um pouco menor porque desinflamou. Porque na hérnia de disco, que é a principal causa dessa compressão, você tem dois tipos de dor. Tem uma dor inflamatória e uma dor compressiva. Às vezes a pessoa vai para o consultório e fala assim, eu estava com a dor 10, de 0 a 10, 10, tomei a medicação, minha dor está 7, então eu melhorei. Você melhorou o que estava inflamado, mas estava apertado, não melhorou. Então a pessoa, mas eu melhorei um pouco, eu vou melhorar mais. Então, na verdade, você desinflamou, mas não desapertou. Entendeu? Então, existe uma melhora porque desinflama, mas o caso continua sendo, às vezes, necessário. Cabe também lembrar aqui que não é toda a hérnia de disco que é cirúrgica. Muito pelo contrário, mais de 90% das hérnias de disco diagnosticadas não são cirúrgicas. Elas só vão ser cirúrgicas quando tiverem uma compressão muito grande, ou seja, estiverem muito apertadas, ou tiverem a falência do tratamento conservador. Geralmente, às vezes, só mudança de hábito, perda de peso, evitar de fazer algumas atividades que você fazia erroneamente, entendeu? Já vai melhorar a dor. Verão, né? Como no verão. Loucos. Então, assim, você vai se adaptar a uma nova realidade, deixar de ser super-homem, entendeu? E identificar que tem um problema, você não vai precisar de operar. Então, mais de 90% das hérnias de disco não são cirúrgicas. Apenas aquelas que têm a falência do tratamento ou têm um quadro agudo como esse, de estrangulamento da raiz nervosa. Aí sim é um caso cirúrgico. E ainda bem que existe essa nova cirurgia que realmente é incrível. Gente do céu. Agora também não vão sair loucos fazendo as atividades físicas e depois corre lá para o consultório do Dr. Alexandre para fazer essa cirurgia, não. Só porque você vai ser só com band-aid, mas é sério. Ficar com dor ninguém merece. Mas assim, doutor, antes da gente concluir, eu queria que você desse umas dicas para essa galera que quer sair correndo para ir. Vai antes no médico ortopedista. Fala para eles, o que é que eles devem fazer? Eu vim de manhã cedo, eu tinha brincado com meu filho, entendeu? Meu filho tem 8 anos e uma das coisas que tem aparecido muito no consultório hoje, entendeu? E aí vale a pena frisar esse parênteses aqui, é a síndrome do pescoço de testo. Hoje em dia, o adolescente, a criança, até o adulto, entendeu? Tem uma mania de ficar no tablet ou no celular durante muito tempo. Acho que a gente está todo mundo conectado, entendeu? Seja redes sociais e tudo mais, então você fica numa posição viciosa. Então, essa posição acaba fazendo uma extensão dos ligamentos posteriores e uma flexão dos anteriores, então a pessoa fica com o pescoço realmente caído. E quando ela volta para voltar, isso sente dor. Então, é uma realidade assim do pescoço de testo e você pode minimizar isso. Primeiro, diminuindo o tempo de exposição a tablet, redes sociais e tudo, e voltando a viver a vida normalmente, aproveitar o verão para isso. E segundo, entendeu? Arrumar uma posição anatômica, onde esteja na mesma altura, entendeu? Para que você realmente não force o pescoço de testo. Em falando dos problemas de osteoarticulares do verão, cabe realmente, agora que o verão está começando, primeiro fazer uma avaliação nutricional, entendeu? Ver o peso que você está, identificar qual tipo de atividade para você, para o seu corpo que você vai fazer e não cair na moda, entendeu? Não, eu vou me matricular no CrossFit hoje, não.
pode até se matricular no CrossFit, mas se ele for o ideal para você. Então, cada corpo tem uma atividade ideal. Você pode fazer uma natação, que é muito legal. Você pode fazer uma bicicleta, que é muito legal. Não precisa ser só o que está na moda, entendeu? Então, tem várias atividades que você pode desenvolver no verão, que vai estar dando bem-estar para você, você vai estar participando da estação verão que é. E, claro, se tiver alguma queixa, algum problema acima do peso, procurar um profissional, entendeu? Que possa realmente orientar. Isso é importante. Doutor, deixa suas redes sociais, tudo que o pessoal puder te encontrar, para poder pegar mais orientações, para saber inclusive mais sobre essa cirurgia, se tiver alguém conhecido de vocês que esteja precisando de algum tratamento, né, que está aí no medo, naquele terror que a gente comentou anteriormente, pode desmistificar isso, indo no consultório do Dr. Alexandre. Fala pra gente. Então, eu tenho um Instagram, @Dr. Alexandre Andrade Oficial. Estou também no Facebook, entendeu? Alexandre Andrade, entendeu? Então, estou à disposição. Meu consultório, eu tenho um consultório na Paralela, no Alphaville. O telefone é 33950021. E tem um consultório dentro do Hospital Aeroporto, entendeu? O telefone do hospital é o 3288-8120. Minha secretária, Paula Ribeirinho, entendeu? Tem 20 anos comigo. O telefone dela é o 987 8126 4715. 98126 4715. É porque a gente não decora mais número, né? Não decora. Ó, se me ligar, não me liguem, porque não dá certo. Doutor, muito obrigada. A entrevista foi maravilhosa, extremamente esclarecedora. Para essa galera que tá louca nesse período, querendo fazer atividade física, sem orientação, já viu que não dá, né? E se lesionar, procura o doutor Alexandre. Tá bom, obrigada. Muito obrigado, viu? É isso, pessoal. O Pauta Livre vai ficando por aqui. A gente se vê e até a próxima.